Boa noite, meus irmãos. Que sejamos todos bem-vindos para mais o início de uma sessão virtual da nossa Congregação Espírita Francisco de Paula. Que os nossos guias, mentores, amigos espirituais, os trabalhadores da nossa casa possam estar conosco nesse tempinho que vamos passar aqui, nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo, revigorando, para que possamos sair daqui, dessa nossa sessão, alegres, felizes, fortalecidos para continuarmos na nossa trajetória. Muito a aprender, muito a dar, muito a receber, muito a trabalhar. Que cada um de nós possa compreender esse momento, entender a nossa responsabilidade. Esse trabalho é um trabalho de amor, é um trabalho com esperança, é um trabalho para renovar os nossos espíritos. Sabemos que cada um de nós chegou à casa de Francisco de Paula num determinado momento de nossas vidas, para ali, naquela escola, começarmos de novo. Começar de novo a cada dia, tentando ter um olhar de amor, de misericórdia, tentando buscar essa paz que está dentro de nós, mas que nós precisamos trabalhar para cultivá-la a cada dia de nossas vidas. E dessa forma, nos colocando sempre nas mãos do Pai, quando os momentos de turbulência nos chegar. Agradecidos somos por tudo que a espiritualidade sempre tem a nos ofertar. Desde o momento que nós acordamos, né, até o momento que vamos retornar de novo para o sono, e durante o nosso sono, estarmos de volta para o trabalho, para recebermos toda a ajuda desses amigos espirituais incansáveis que nos ajudam. Nós vamos pedir a Renata Lopes que faça a leitura de uma página. Por favor, Renata. Boa noite, meus irmãos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 76. As testemunhas. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa
e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, vamos unir os nossos pensamentos para fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai de infinito amor e infinita bondade, rogamos a vós, Senhor, a proteção e o amparo para o trabalho da noite de hoje. Se conosco, Senhor, e nos ampare a todos. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir a Luísa Rangel que faça a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Vou ler o Evangelho, capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, na segunda parte, preces por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Item 11, prefácio. Todos temos, ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes facultam o acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram, como a uma presa, mas que se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalancear as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos, e que de nós depende o afastamento dos maus, sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem. O homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigada. Obrigada, minha irmã.
E nós passamos a palavra ao José Manuel, que irá fazer o estudo da noite de hoje. Que Deus te ampare. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. O nosso estudo tem por título Doutrina dos Anjos Guardiães. Está baseado no Livro dos Espíritos, perguntas 489 a 524. Livro Amor e Ódio, pelo Espírito Charles, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Livro Trilha da Libertação. Livro do Abismo às Estrelas, Vitor Hugo e Divaldo Franco. Os Anjos Guardiães, psicografia de Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. Revista Espírita de 1859, O Anjo da Guarda. Revista Espírita de janeiro de 1861, A Voz do Anjo da Guarda. Revista Espírita, setembro de 1862, O Anjo da Guarda, Poesia Espírita. Revista Espírita, fevereiro de 1865, Espíritos Instrutores da Infância, Mediunidade na Infância. Livros Pontos e Contos, Humberto de Campos, capítulo 21, Empréstimo. Livro Pão Nosso, lido pela nossa amiga Renata, capítulo 76, As Testemunhas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea das Preces Espíritas. Prece por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Item 11. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Não estamos sós no universo. Há centenas de bilhões de galáxias, sóis, planetas, girando na imensidão do éter. Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, cria desde toda a eternidade galáxias, sóis, planetas e seres, sem jamais cessar de criá-los. Assim, quando seu amoroso e paternal coração resolveu convocar Jesus para que ele criasse e gerisse a nova escola de almas chamada Terra, já contava o Criador com milhares e milhares de espíritos redimidos, a exemplo do próprio Jesus. O benfeitor Emmanuel, em um livro Ao Caminho da Luz, nos esclarece ser Jesus pertencente a um grupo seleto de espíritos que formam a comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que de tão evoluídos e refletindo em si o pensamento e a vontade divinos, conservam em suas mãos as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Pode-se, então, dizer que são esses espíritos seletos os guias espirituais de toda a coletividade planetária, sendo Jesus, o governador da Terra, o nosso guia espiritual, o guia do nosso planeta, que, por sua vez, em se tratando do Brasil, designou Ismael como nosso guia espiritual, o guia da nossa pátria. Então, muito antes do momento em que saímos das mãos do Criador para realizarmos nossa caminhada rumo à perfeição, muito antes mesmo de que a Terra existisse, e por mais remota suponhamos sua existência, outros mundos havia nos quais espíritos encarnados, após as árduas lutas dos escarpados e íngremes caminhos da perfeição, realizando a gloriosa marcha, herdeiros de si mesmos, realizaram sua ascensão para Deus, alcançando a purificação. Desde toda a eternidade tem havido puros espíritos ou anjos. Eis a razão pela qual supomos serem eles anjos desde sempre. Todavia, Deus nunca criou seres à parte, privilegiados. Todos os seres, antigos e novos,
precisam conquistar suas posições na luta e por mérito próprio. Todos os espíritos serão filhos de suas próprias obras, começando no átomo, seguindo a marcha até a angelitude. Assim determina a lei. Esta é a razão pela qual, quando saímos das divinas mãos do Criador, simples e ignorantes, fomos colocados, por misericórdia e amor, sob a tutela de um desses espíritos purificados. Como foi lido na leitura de ambientação, somos seguidos por uma nuvem de testemunhas. E dependendo da ambiência em que nos colocamos, seremos seguidos pelos bons espíritos ou pelos espíritos maus. Todavia, dentre esses espíritos bons, né, aquele que nos segue os passos, destacamos a presença dos anjos guardiães em nossas existências. Anjos guardiães, anjos da guarda, guias espirituais, são espíritos protetores pertencentes a uma ordem elevada. Esta ordem pode termos uma ideia dela no Livro dos Espíritos, as perguntas 96 a 113, que englobam as diferentes ordens de espíritos e a escala espírita. A missão do espírito protetor é de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem. É auxiliar-nos com seus conselhos, consolar-nos em nossas reais aflições, levantar-nos os ânimos nas provas da vida. E aqui a referência ao protegido deve ser entendida que essa proteção não exime o tutelado do trabalho que ele deve realizar pela própria evolução em busca da perfeição. Isso porque no dicionário das leis divinas não existe a palavra privilégio, mas está grafada em ouro a palavra mérito. Esses espíritos purificados, eles desempenham diversas outras missões que Deus lhes conferiu. Vivem em mundos compatíveis com o grau de evolução que alcançaram. Possuem o dom da ubiquidade, ou seja, aquele de estar em diversos lugares simultaneamente, pela ação da vontade e pelo pensamento. E vêm em nosso socorro com seus sábios e amorosos conselhos, quando, pelos mais variados e justos motivos, precisamos de sua assistência. Respeitam o nosso livre-arbítrio, fazem de tudo para que não enveredemos pelo caminho do erro. Não interferem em nosso livre-arbítrio. Se assim fosse, não haveria crimes, guerras, traições, as defecções humanas. Se afastam temporariamente quando percebem que preferimos a companhia dos espíritos inferiores à sua salutar e segurança presença. Retornam ao nosso lado para continuar a nos assistir, tão logo nos veem de volta ao caminho do bem. Não nos impõem absolutamente nada, apenas lamentam nossas escolhas infelizes. Seres encarnados, neste momento, neste planeta de provas e expiações, não fazemos ideia da dimensão, da dedicação e do amor desses amigos queridos, representantes de Deus em nossas vidas. O amor que eles nos dedicam está na razão direta do grau evolutivo a que eles chegaram. Acompanharam nossa existência desde antes do nosso renascimento. Participam ativamente do nosso planejamento reencarnatório, avalizam nossa encarnação e nos seguem amorosos e bondosos, mesmo após a desencarnação, seguindo conosco mesmo na vida espiritual. E somente se afastam definitivamente
da missão divina de nos proteger quando alcançamos a condição de guiar-nos por nós mesmos. Isto é, quando alcançamos a condição de espíritos puros, nos dizem os espíritos benfeitores. Isso não se dará na Terra. O homem conhece essa modalidade de amor, ou denominaremos divina, conquanto a Terra já teve a ocasião de contemplá-la em toda a sua gloriosa expressão. Lembremos-nos de Jesus, Cristo, Senhor, a humanidade, por ela incompreendido, mas ainda assim, oferecendo-se em sacrifício pelo grandioso ideal de atrair a humanidade a si. Abordemos também os primitivos cristãos, enamorados da causa libertadora, aprendida com o mestre inesquecível, a tudo renunciando, a coisa alguma ambicionando, se não merecer desenvolver e multiplicar a divina herança legada pelo Filho do Céu, que conviveu entre eles. É com idêntico amor, esse amor que Jesus nos dedicou e dedica, que cada um de nós tem a felicidade de ser bem querido por seu guia espiritual. Em momento algum, a despeito de todo esse amor, são coniventes com nossos erros e nos advertem severamente sempre que assim procedemos. E como, pela evolução que alcançaram, enxergam com mais profundidade os lances da existência, preferem ver-nos derramar rios de lágrimas ardentes, trazidas pela dor e pelo sofrimento, que, após passados, farão luzir o sol das virtudes e do adiantamento moral em nossa existência, a ver-nos nas constantes e ilusórias alegrias mundanas, transitórias, que nos levarão irremediavelmente para as espetaculares quedas morais, muitas vezes culminando com a perda da encarnação. O guia espiritual é a mão do Criador que se espalma sobre o homem, inspirando-o, protegendo-o na espiral difícil, mas gloriosa do espírito rumo da redenção. Todavia, quase sempre, nós, aqui encarnados, não percebemos essa amorosa presença junto a nós. Sentimos suas manifestações em torno de nossa própria vida, mas geralmente ignoramos sejam suas. A palavra doutrina pode ter como significado reunião dos fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Então, a doutrina dos anjos guardiães engloba todo o conjunto de conhecimento a respeito desses benfeitores espirituais, para que possamos aproveitar ao máximo suas presenças em nossas existências. Então, para aprender mais, para entendermos essa presença amorosa em nossas vidas, Livro dos Espíritos, perguntas 489 a 524. Podemos seguir até um pouquinho mais, até a pergunta 535. Então, consoladora é a crença doutrinária que prova ao homem, com fatos concludentes, a existência de um guia espiritual, que junto dele, do homem, de nós, desempenha a titular missão conferida pelas leis do todo misericordioso e complacente. O guia espiritual será como um agente do amor divino junto das criaturas. Ele conhece com precisão as leis sobre o que o Criador estabeleceu a harmonia moral das sociedades espirituais e as aplica com sabedoria equivalente ao próprio grau de elevação na escala do aperfeiçoamento. Se necessita inspiração para os graves problemas a solucionar dentro das atribuições que lhe são conferidas, ele a suplica ardoroso ao grande foco, que nas profundezas do infinito irradia sabedoria sobre o universo todo. E o grande foco
lhes refloresce as energias na mente lúcida, que se amplia vigorosa na jornada a prosseguir. Podemos entender esse tópico como aquela situação que aconteceu com Ismael, o nosso guia espiritual do Brasil, quando, né, da escravidão negra no Brasil, que ele sobe chorando a Jesus, né, para ir lá e conversar com Jesus a respeito do que nós estávamos fazendo aqui com os nossos semelhantes. E aí Jesus conversa com ele, acalma o seu coração, e o nosso querido benfeitor Ismael volta e continua a sua missão junto a nós, porque é sabido, né, que até o Pai não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos deixa porque nos deu a eternidade. Nós erramos, todavia, teremos sempre que recomeçar, né? É a lei, né, que está imutável e à qual todos estamos submetidos. É uma doutrina dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Não nos parece grandemente consoladora a ideia de termos sempre junto de nós seres que nos são superiores, prontos sempre a nos aconselhar e amparar, a nos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os amigos que mais intimamente se ligam a nós na Terra? Eles se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus que os pôs a nos seguir, a nos orientar, a nos conduzir. E aí permanecem por ordem de Deus, por amor a Deus. Desempenham bela, porém penosa missão, né? Nos pegar, simples e ignorantes, e nos conduzir até a angelitude, com o que nós conhecemos de nós mesmos, realmente é uma penosa missão, que se embeleza, né? Porque à medida que ele vai conseguindo que avancemos, eles também avançam, né? E na medida que eles avançam, crescem, né, aos olhos de Deus, crescem na evolução e nos ama com mais amor. Ou seja, o amor deles é diretamente proporcional, como já falamos, a essa evolução que eles alcançam. Então, na medida em que avançamos, aumenta cada vez mais esse amor desses amigos invisíveis que Deus colocou ao nosso lado. Onde quer que estejamos, eles estarão conosco, seja no cárcere, quando o homem perde, né, o endereço de si mesmo e comete os crimes, nos hospitais quando estamos doentes, nem nos lugares da devassidão, nem na solidão, estamos separados desse amigo, a quem não podemos ver, mas cuja branda influência nossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouvimos os ponderados conselhos. Recomenda São Luís e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, em um trecho da resposta da pergunta 495. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Eles nos dizem isto, que precisamos perguntar, toda vez que tivermos dúvidas, cada vez que tivermos dificuldades, porque se for uma dificuldade razoável, eles vão nos responder. Se for uma dificuldade pueril, fútil, ficaremos sem as respostas, né? Eles até riem dessas nossas futilidades e infantilidade. Todavia, ao contrário, procurar sempre estar em relação conosco,
Sereis assim mais fortes e mais felizes. Dizem mais, são essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem margem, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens sábios, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a obra do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Então, nós que com o Espiritismo recebemos a chave, através da qual é possível abrir a porta do entendimento do Evangelho, possuímos maior responsabilidade em vivê-lo, transformando nossas vidas na carta do Cristo, segundo Paulo de Tarso. Exemplo vivo desse luminoso roteiro que há de redimir a nós mesmos e a toda a humanidade. Nestes dias de pandemia, com mais razão se torna recomendável que estabeleçamos sintonia incessante com nossos guias espirituais, a fim de aurirmos intuições, inspirações, conselhos e esclarecimentos para contribuirmos com nossa cota de esforço no amparo aos nossos semelhantes, que, sem a compreensão do que ocorre nesse momento em relação à humanidade e ao planeta, se desesperam e enfermam gravemente, muitas vezes partindo para a violência de tirarem a própria vida. Assim, necessitados de socorro e amor, cada um de nós, amparados por esses benfeitores amigos, poderemos ser um posto vivo de atendimento fraterno, pois Deus auxilia suas criaturas com suas criaturas. Aqueles que se encontram em solidão, neste momento de afastamento social, precisam estar em sintonia com seus anjos guardiães, através da oração, do pensamento positivo, do silêncio mental, reservando um momento para que, sem TV, sem celular e tudo mais que afete a concentração, possa escutar a voz amorosa deste guia espiritual nos refúgios da consciência, para que possam suprir esta aparente e transitória solidão e possam adquirir calma e fortaleza de ânimo para seguir adiante e não cair nos transtornos mentais, a depressão. Os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas iluminam as noites das almas e atendem-lhes as necessidades, são e devotamento inigualáveis. Perseveram ao lado dos seus tutelados em todas as circunstâncias, jamais se impacientando ou os abandonando, mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Vigilantes, utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar, orientando com segurança na marcha de ascensão. Envolve os pupilos em ternura em comum, mas não anuem com seus erros
admoestando com severidade, quando necessário, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. São sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com o pensamento divino que buscam transmitir, de modo que as criaturas se integrem psiquicamente na harmonia geral que vige no cosmos. Trabalham infatigavelmente pelo bem, na qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque a sua é a missão de edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcance a meta da sua evolução. Os anjos guardiães são lições vivas de amor, que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem, nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. Constituem a casta dos espíritos nobres, que cooperam para o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com afinco para alcançar a meta que anelam. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião em que pode e deve buscar inspiração, auscultando-o e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. Tem cuidado para que te não afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres e experimente a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Quando alcances as cumeadas do êxito, recorda-o feliz com o teu sucesso, no entanto, preservando-te do orgulho, dos perigos, das facilidades terrestres. Na enfermidade, procura ouvi-lo interiormente, sugerindo-te bom ânimo e equilíbrio. Na saúde, mantenha o intercâmbio, canalizando tuas forças para as atividades enobrecedoras. Muitas vezes, sentirás a tentação de desvairar, mudando de rumo. Contudo, mantém-te atento e supera a maléfica inspiração. O teu anjo guardião não poderá impedir que os espíritos perturbadores se acerquem de ti, especialmente se atraídos pelos teus pensamentos e atos, em razão do teu passado ou invejando as tuas realizações. Todavia, te induzirão ao amor, a fim de que te eleves e os ajudes, afastando-os do mal em que se comprazem. O teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo. Emana-te a ele. Entre eles, os anjos guardiães e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita suas lições e busque seguir-lhes as diretrizes, a fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Psicografia de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paulo.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, elevamos os nossos pensamentos ao Pai, nesse momento, rogando por todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, os nossos irmãos que se encontram enfermos, os nossos irmãos que estão nas ruas, que precisam do amparo, do amor, da ajuda, por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram abalados emocionalmente, por não estarem suportando o peso que estão necessitando levar. Mas, depois de ouvir toda essa palestra, rogamos intensamente aos nossos amigos espirituais que todos esses nossos irmãos percebam essa ajuda, esse amparo, percebam que não se encontram sozinhos e que podem e devem rogar a esses irmãos protetores o amparo devido, para que, fortalecidos, possam prosseguir, percebendo que conseguirão vencer a si mesmo, vencer a prova a qual cada um de nós um dia se comprometeu para que pudéssemos melhorar, aprimorar, trabalharmos juntos por esse processo de evolução a qual estamos contidos nele. Que a espiritualidade presente possa atuar sobre todos os lares, sobre todos os jovens, todas as crianças, todos os que estão nascendo nesse momento, amparando para que os espíritos, que todos nós nos incluímos, possamos vencer a nós mesmos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir a Maria Lúcia que faça a leitura do boletim. E após a leitura, Maria Lúcia, você pode fazer a prece de encerramento. Graças a Deus. Boletim de janeiro de 2021. Atenção, informamos que não entramos em contato pessoal por aplicativos ou por e-mail para pedir qualquer tipo de contribuição. Nossas informações e solicitações são sempre feitas através dos grupos oficiais e do site oficial da congregação pública. Incluímos em nossa grade de reuniões públicas virtuais as sessões de segunda-feira às 21 horas e de quinta-feira às 19 horas, realizadas pela equipe da Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo, o Francisquinho, pelo Zoom. No dia 15 deste mês, iniciamos mais uma sessão pública, às 17 horas, também pelo Zoom. Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gaze e algodão, fraldas geriátricas tamanho G, da Bigrifral, e de luvas de látex tamanho M e G. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore. Entregas na congregação ou no lar, na rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. Cestas básicas. Para compor as nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e aos nossos assistidos,
Agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 21 DDD 997866525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente. Visite o site da congregação, www.cefp.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente: reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções. Atendimento fraternos. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação/Jornal A Caridade. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos, neste momento, fechar nossos olhos, unirmos de mão dada com os nossos anjos guardiões, que hoje, mais especificamente, tomamos conhecimento da abnegação desses espíritos, do amor incondicional que eles nos dedicam. E nesse laço de amizade, de amor, de fraternidade, vamos agradecer imensamente por tanto amor, por tanta luz em nossas vidas, em nossa caminhada. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos envolva em sua luz, porque somos muito gratos por tudo isso, por esse merecimento de ter um irmão que nos incentiva a acertar, que se compadece quando erramos, e que vibra de felicidade quando a gente consegue entender os sinais que eles nos emitem. O nosso muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa permitir que tenhamos uma semana abençoada, de muita saúde, muita paz, muito equilíbrio, e que, munidos dessa força de vida, possamos oferecer o nosso amor, oferecer a nossa ajuda, oferecer a nossa atenção, pela gratidão de tudo que recebemos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Lúcia. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como encerrada a nossa sessão da noite de hoje. Que assim seja, irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Boa noite.